O silêncio não é ausência, é presença em sua forma mais pura. Respire fundo, mais uma vez, com consciência. Sinta o ar preenchendo seus pulmões e depois soltando suavemente tudo o que já não precisa ficar. Solte o peso dos ombros, solte as exigências do dia, solte inclusive essa ideia de ter que fazer tudo certo o tempo todo. Aqui, agora, não há julgamentos, só presença. Você chegou até aqui, e isso já é suficiente. A noite caiu, e com ela, o convite para desacelerar, para se recolher, como as folhas que se fecham ao anoitecer, para ouvir, finalmente, aquilo que o barulho do mundo esconde. Agora, é tempo de voltar para dentro, de fechar os olhos do corpo e abrir os olhos da alma. Você não está sozinho nesta jornada. Esta é uma travessia silenciosa, guiada pela sabedoria dos que vieram antes. Homens que buscaram sentido em meio ao caos. Homens que fizeram da filosofia um abrigo. Marco Aurélio, Epicteto, Sêneca. Eles também dormiram com o coração inquieto. Também enfrentaram noites em que o sono não chegava, mas encontraram clareza ao cultivar pensamentos justos, simples e serenos. Como dizia Marco Aurélio, a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E é exatamente por isso que você está aqui esta noite, para cuidar dos seus pensamentos, para purificá-los com lucidez, para soltar o que pesa e para plantar ideias que florescem em paz. Mesmo durante o sono, a mente também pode descansar, a alma também precisa de silêncio e o coração de acolhimento. Esta jornada foi criada com carinho para isso. São reflexões estoicas, profundas, calmas, feitas para te reconectar com o essencial. Em cada parte há uma semente, e cada semente é uma possibilidade de transformação. Por isso, te convido, com leveza, a ficar até o final. E se em algum momento, alguma palavra tocar a sua alma, comente, compartilhe com alguém que você ama. E se quiser continuar recebendo essa paz, inscreva-se aqui no canal. Isso ajuda a espalhar essa sabedoria para quem mais precisa dormir com a mente tranquila, porque juntos formamos uma comunidade de buscadores da verdade e da serenidade. Agora, feche os olhos, solte a tensão do corpo, respire e permita que a noite cuide de você. A filosofia estoica vai te acompanhar, como um sussurro, como um farol no escuro, como um abraço silencioso, de dentro para fora. Agora que sua respiração se acalmou, agora que a mente começa a encontrar o silêncio, é hora de abrir o primeiro portal desta jornada. Um momento para lembrar que você não é seus pensamentos e que, mesmo nas noites mais turbulentas, há sempre um espaço de paz dentro de você. Vamos começar. 1. Você não é seus pensamentos. O que perturba o homem não são as coisas, mas a opinião que ele tem delas. Epicteto. Às vezes, a mente parece um redemoinho. Pensamentos que não param, ideias que se atropelam, preocupações que insistem em voltar, mesmo quando tudo já está em silêncio ao redor. Mas, pare por um instante e observe. Quem é que percebe que a mente está agitada? Quem nota o barulho dos pensamentos? Essa consciência, esse observador silencioso, esse eu que assiste tudo acontecer sem se confundir com aquilo que vê. Esse eu é você. Você não é os seus pensamentos. Você é aquele que os ouve, que os observa, que pode escolher em qual deles acreditar e qual apenas deixar passar. A maioria das pessoas vive como se os pensamentos fossem ordens, mas o estoicismo ensina outra coisa. Pensamentos não são verdades, são apenas eventos mentais que vêm e vão, como nuvens no céu da consciência. Imagine uma noite comum. Você se deita querendo descansar,
mas sua mente começa a girar. E se eu fracassar? E se aquela pessoa estiver decepcionada comigo? Por que eu disse aquilo? E se amanhã tudo der errado? Você não consegue dormir. O corpo está exausto, mas a mente insiste em projetar cenários. Agora, imagine que no meio dessa agitação, você se lembra: isso tudo está apenas na minha cabeça. Não está acontecendo agora. É só pensamento. Você inspira profundamente e, ao expirar, sente algo se soltando. O coração ainda está acelerado, mas algo mudou. Você não está mais identificado com a tempestade. Você está no centro dela, calmo, consciente, desperto. Esse momento é liberdade, é sabedoria, é a prática viva do estoicismo. Epicteto dizia que o sofrimento não vem dos fatos, mas da interpretação que damos a eles. Quando você muda sua relação com os pensamentos, muda sua relação com o mundo. E isso começa agora. Não lute contra o que pensa. Apenas observe, respire, deixe passar. A mente pode ser uma prisão, mas também pode ser um templo. Depende de quem está no comando. Os pensamentos ou a consciência que os observa. E se até aqui você já se permitiu respirar com mais leveza, no próximo momento vamos falar de algo ainda mais sutil e profundo: o peso invisível que carregamos sem nem perceber. 2. O peso que você não precisa mais carregar. Somos mais frequentemente perturbados por aquilo que está dentro de nós do que por aquilo que está fora. Sêneca. Às vezes, o que mais nos cansa não é o dia, é o que levamos dentro quando o dia termina. Não é o trabalho, nem o trânsito, nem mesmo os problemas externos. É o excesso de passado não resolvido. É a dor que não foi digerida. É a culpa que foi guardada como se fosse um lembrete. Um lembrete constante de que você errou, de que você falhou, de que você devia ter feito diferente. Mas quem disse isso? Quem decidiu que você tem que carregar tudo para sempre? A verdade é que há pesos que não pertencem mais a quem você é agora, e mesmo assim, você ainda os leva. O estoicismo nos convida a olhar para o que é essencial e a se perguntar com honestidade brutal: isso está sob meu controle? Se não está, então não merece seu sofrimento. Se não pode ser mudado, então merece ser aceito. Imagine agora uma noite específica, você deitado, com o quarto escuro e a cabeça girando, uma despedida que doeu, palavras que você não disse. Talvez alguém tenha te deixado. Talvez você tenha partido sem saber se foi certo ou errado. O peito apertado, a garganta travada, você tentando dormir, mas o pensamento voltando em looping. Será que eu devia ter dito algo mais? E se eu tivesse agido diferente? Será que ainda dá tempo? E aí? Os olhos se fecham, mas o corpo continua tenso. Porque não é fácil dormir com o peso de algo que ficou incompleto. Mas depois, com o passar dos dias, ou talvez das semanas, você percebe que aquela história precisava terminar, que aquela ausência, por mais dolorosa que fosse, abriu espaço para algo mais verdadeiro, e que aquela versão sua, a que viveu tudo aquilo, já não é a mesma que respira agora. Esse instante de clareza é o momento da libertação. Soltar não é esquecer, não é fingir que não doeu, é parar de brigar com o que já aconteceu, é deixar de repetir a cena 1000 vezes como se isso fosse mudar o final. Você não precisa mais carregar a culpa por não ter sido perfeito, nem o fardo de tentar consertar o que não depende só de você. Talvez ninguém tenha te dito isso ainda, mas você tem o direito de descansar, mesmo com coisas inacabadas, mesmo com capítulos que terminaram de forma estranha, mesmo com dores que ainda não têm nome. A noite não exige que tudo esteja resolvido.
Ela só pede que você descanse. Soltar é um ato de confiança. É dizer: eu fiz o que pude e o que passou, passou. Agora eu me permito continuar. Cada noite é uma chance de esvaziar a alma, de tirar a armadura, de deixar o coração respirar sem tantas pressões invisíveis. A paz que você busca não está no mundo. Está no momento em que você decide parar de se punir. E o estoicismo te lembra, com firmeza e ternura: nada pode ser feito com o que já passou, mas tudo pode ser transformado a partir de agora. Agora que você se permitiu soltar um pouco desse passado, vamos olhar juntos para aquilo que ainda não chegou. Porque muitas vezes, o que mais tira o nosso sono é o medo do amanhã. E esse medo merece ser iluminado com clareza e coragem. 3. O futuro não é seu inimigo. A vida é muito curta para se preocupar com coisas que ainda não aconteceram. Marco Aurélio: a mente corre, ela sempre corre. Mesmo quando o corpo para, ela continua. Ela se projeta para o amanhã, para o que pode dar errado, para tudo o que ainda não aconteceu, mas que já provoca angústia como se fosse real. Você fecha os olhos para dormir, mas sua mente está em uma reunião que ainda não aconteceu, num problema que ainda nem existe, num cenário catastrófico que talvez nunca venha. E se eu fracassar? E se as coisas derem errado? E se amanhã for pior do que hoje? Essa voz é familiar, não é? Mas o estoicismo nos convida a fazer uma pergunta mais profunda. E se nada disso acontecer? E se for melhor do que você imagina? E se você estiver apenas se torturando com sombras que não têm substância? Pense em uma noite comum de domingo, o fim de semana acabando, aquela sensação no peito, ansiedade pelo que vem. A cabeça já está na segunda-feira, já está nos problemas, nos compromissos, naquilo que pode dar errado. Você vira de lado, revira na cama, o corpo cansado, mas a mente em alerta. Mas então, o dia seguinte chega, você vive tudo o que precisava viver. E quando olha para trás, percebe: nada foi tão grave, nada foi como sua mente imaginou. A mente cria monstros que o tempo dissolve. A ansiedade é uma ilusão que toma forma quando acreditamos demais nas projeções da nossa cabeça. Mas a vida real sempre é mais simples, mais concreta, mais leve do que os filmes mentais que criamos. O estoico entende que o futuro é um território que não pode ser controlado. Por isso, ele se ancora no agora. Porque este momento, aqui e agora, é a única coisa real. É a única coisa que está nas suas mãos. Respire com essa consciência. Enquanto sua mente tenta correr, volte. Traga-se de volta. Este é o lugar onde sua força está. Aqui. O futuro não é seu inimigo. A expectativa, sim. A ilusão de que tudo deve sair conforme o plano, sim. A necessidade de controlar cada resultado, sim. Mas o amanhã, ele ainda não existe. E talvez nunca exista exatamente como você o imagina. Quando você aprende a confiar no fluxo da vida, começa a perceber que o que parece descontrole, na verdade é espaço para o inesperado. E que muitas bênçãos vêm justamente das coisas que você não planejou. Você não precisa prever. Você só precisa estar presente, porque a presença cria clareza, e a clareza dissolve o medo. E se o futuro não é o verdadeiro problema, talvez o que mais nos machuca seja o que esperamos dele. No próximo momento, vamos falar sobre isso, as expectativas, e como elas nos mantêm presos a fantasias que só geram frustração. 4. Expectativas são fontes de dor. Não esperes que os eventos aconteçam como desejas. Aceita-os como são. Epicteto: a expectativa
É como um contrato silencioso que fazemos com a realidade, mas sem avisar a realidade. Esperamos que as pessoas nos compreendam sem que a gente se explique, que elas nos respondam na hora certa, que pensem como nós pensamos, que não nos deixem esperando, que não nos desapontem. Esperamos que a vida siga um roteiro, que as coisas deem certo, que o tempo seja justo, que os caminhos sejam suaves. Mas o estoico sabe, quanto maior a expectativa, maior o risco da frustração, porque a expectativa não é uma visão, é um apego disfarçado de desejo. E quanto mais você se agarra ao que gostaria que acontecesse, mais você se distancia do que realmente está acontecendo. Imagine agora essa cena simples e tão real. Você enviou uma mensagem, estava esperando uma resposta. A pessoa entrou, ficou online, leu e... silêncio, nada. A mente imediatamente começa a preencher o vazio. Será que fiz algo errado? Será que ela está me ignorando? Será que não se importa mais comigo? E assim, em poucos segundos você construiu um roteiro inteiro de rejeição, sem provas, só com expectativas não correspondidas. O coração aperta, a ansiedade cresce e a paz se perde. Não por algo que realmente aconteceu, mas por aquilo que você esperava que acontecesse. O estoico não busca controle sobre os outros, ele busca lucidez sobre si mesmo. Aceitar as coisas como são é um gesto de coragem, é libertar-se da tirania do como eu queria que fosse e abraçar a serenidade do como é. Não esperar não é o mesmo que não amar. Não esperar é amar com liberdade, é viver com maturidade, é estar em paz com o que está vivo, mesmo que imperfeito. Você não controla os silêncios alheios, nem as respostas, nem os desfechos, mas você pode controlar a forma como você escolhe responder a tudo isso. E isso muda tudo. A expectativa é uma armadilha sutil. Ela se disfarça de esperança, mas quase sempre carrega uma cobrança silenciosa por trás. Soltar a expectativa é recuperar a liberdade interior, é dormir em paz, mesmo quando o mundo não atende seus desejos. E agora que você começou a enxergar o poder que existe em aceitar as coisas como são, vamos falar, na próxima parte, da única coisa que está sempre nas suas mãos: suas escolhas internas. Porque o que você cultiva dentro define tudo o que você vive fora. 5. Seu poder está nas escolhas internas. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. Marco Aurélio. Há uma verdade simples, mas que esquecemos facilmente. Você não controla o mundo, mas você sempre pode escolher como vai responder a ele. Essa é a essência do poder estoico. Não é um poder que se impõe, é um poder que se domina por dentro. Acordar em paz é uma escolha, mesmo que o mundo esteja em caos. Dormir em paz também, mesmo que sua mente tente resistir. E isso não significa negar a dor, nem fingir força. Significa cultivar lucidez. A mente, quando bem conduzida, é uma aliada fiel. Mas quando deixada solta, sem direção, ela vira tormenta. E você tem mais influência sobre ela do que imagina. Você pode escolher no que pensar. Pode escolher o que alimentar internamente. Pode escolher como respirar diante da tensão. E, principalmente, pode escolher o que não merece mais sua energia. Visualize agora uma cena cotidiana. Você está com alguém. De repente, essa pessoa diz algo que te fere. Palavras duras, injustas, talvez um ataque que te pega de surpresa. O impulso é reagir, responder na mesma moeda, se defender, gritar, ferir de volta. Mas aí, você respira, sente a raiva se formando, mas não a deixa te dominar. Você observa, permanece firme, presente, lúcido, não responde no calor. Você escolhe guardar sua paz.
Isso é poder. Não é passividade, é soberania interna. É como disse Marco Aurélio: você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. E quando você assume essa responsabilidade de escolher o que pensa, como reage, o que cultiva, você se liberta, porque não é mais um escravo dos gatilhos externos, nem dos impulsos automáticos, nem das palavras alheias. Você se torna autor da própria resposta, e cada resposta constrói sua paz. O verdadeiro poder não faz barulho, ele é silencioso, presente, intenso por dentro, e esse poder cresce ainda mais quando você entende onde ele se alimenta, no silêncio. E agora que você lembrou da força que habita suas escolhas, vamos falar de algo que nutre essa força de forma invisível, mas poderosa: o silêncio. Porque é nele que sua alma respira mais fundo. 6. A sabedoria do silêncio. Fale apenas quando suas palavras forem melhores que o silêncio. Sêneca. A noite é, por si só, um convite para parar de tentar explicar tudo, um convite para deixar a mente descansar e permitir que a alma finalmente fale. No ruído do dia, tudo exige uma resposta, uma opinião, uma explicação, uma reação. Mas aqui, agora, no silêncio da noite, nada precisa ser dito, porque há uma sabedoria que não se aprende nos livros, nem nas discussões. Ela nasce no silêncio. O silêncio é presença, é atenção pura, é a linguagem da alma. Você não precisa ter uma resposta para tudo, nem resolver todas as questões da sua vida antes de dormir. Basta estar, basta respirar, basta acolher o que é. O estoicismo ensina que o silêncio não é omissão, é escolha. Escolha de não alimentar o que confunde. Escolha de preservar o que é essencial. Lembre-se agora de um momento muito simples, mas marcante. Você estava com alguém. Essa pessoa falava, desabafava, se abria. E você simplesmente ouviu, sem interromper, sem corrigir, sem tentar consertar nada. Ou então, você foi ouvido. Você pôde falar sem medo, sem ser julgado. E a outra pessoa apenas esteve com você, presente. Esse tipo de silêncio cura. Ele cria um espaço seguro. Ele não exige nada. Ele apenas aceita. E nesse espaço, algo dentro de você encontra repouso. Como se por alguns instantes você não precisasse mais carregar o peso de ser forte, nem o fardo de entender tudo. O silêncio é onde mora a sabedoria que não precisa se provar, onde nasce a clareza que não grita, onde brota a paz que não depende de explicações. Dormir em silêncio não é ausência de som, é ausência de ruído interno. É quando a mente cessa os julgamentos e o coração finalmente pode se aquietar. Você não precisa se justificar, você não precisa responder, você só precisa permitir. Permitir que o silêncio cuide do que as palavras não alcançam. Permitir que o tempo faça o que sua pressa não pode. Permitir que o simples ato de escutar, sem resistência, transforme o que está dentro. E se o silêncio tem esse poder de curar, a simplicidade tem o poder de libertar. No próximo momento, vamos falar da beleza que existe na vida simples. Porque muitas vezes, o que você procura na complexidade já existe na quietude. 7. A vida simples é a mais rica. Quanto mais se possui, mais se é possuído. Sêneca. À medida que o dia se recolhe e a noite envolve tudo com sua sombra suave, fica mais fácil perceber o que realmente importa. No silêncio da madrugada, nada brilha mais do que a paz. Nenhuma conquista grita, nenhum troféu faz falta. Só o essencial permanece. A mente, enfim, se aquieta. O corpo busca aconchego e o coração quer descanso. A simplicidade não é ausência, é presença total.
é não ter excesso para ter espaço, é não buscar fora o que já mora dentro. O estoicismo nos ensina que a verdadeira riqueza não está em acumular, mas em saber do que podemos abrir mão, sem perder nada de essencial. Visualize agora uma noite quente e calma. Você está deitado numa rede, sentindo o leve balançar do tempo. O vento acaricia sua pele. As árvores sussurram segredos antigos. Não há telas, não há prazos, não há cobranças, apenas você e a noite. Isso é suficiente. Ou então, imagine caminhar descalço na escuridão, sentir o chão sob os pés, escutar o próprio ritmo, sentir-se parte do mundo, sem precisar conquistá-lo. Esse tipo de prazer é essencial, porque não depende de dinheiro, nem de reconhecimento, só depende da sua capacidade de estar inteiro, no momento presente. A simplicidade te devolve para si mesmo. Ela desfaz o excesso, ela silencia o ego. Ela mostra que a felicidade, na maioria das vezes, não está no que falta, mas no que você ainda não percebeu que já tem. Quando a vida fica mais simples, o coração fica mais leve, as escolhas ficam mais claras, a mente mais livre. Não é sobre ter menos, é sobre se tornar menos dependente, menos preso, menos ocupado com o que não é essencial. E é curioso perceber que quanto mais você se conecta com a simplicidade, mais você encontra beleza nas pequenas coisas, num copo d'água fresca, num silêncio compartilhado, numa respiração profunda antes de dormir. A vida simples é a mais rica, porque ela não te prende, ela te devolve. Agora que estamos mais leves, mais conectados com o que é essencial, vamos falar de algo ainda mais profundo, o desapego. Porque às vezes, para encontrar paz, é preciso aprender a soltar até aquilo que achávamos que era nosso. 8. O que você precisa soltar? Não se apegue ao que não depende de você. Epicteto. O apego é silencioso. Ele se esconde nas coisas mais sutis, naquela pessoa que você não quer perder, naquela imagem que você tenta manter, naquele plano que você não quer deixar ir. E o problema do apego não é o amor, é o medo. Medo de perder, medo de mudar, medo de não saber o que virá depois. Mas o estoicismo nos lembra uma verdade libertadora. Nada é seu, nem as pessoas, nem as certezas, nem os papéis que você representa. Tudo é experiência, tudo é empréstimo, tudo é passagem. A vida não nos pertence, ela nos atravessa, nos toca e depois segue. Quanto mais você tenta segurar algo com força, mais você sofre quando a vida naturalmente muda o curso. Lembre-se agora de um momento marcante. Você perdeu algo ou alguém que achava essencial. Talvez um relacionamento, talvez uma oportunidade, talvez uma fase da sua vida que parecia perfeita. Na hora, parecia o fim. O chão desapareceu, a mente criou 1000 resistências, a dor falou mais alto, mas com o tempo, você respirou, você sobreviveu e então percebeu. Aquilo não foi uma perda, foi uma libertação. Você se viu diferente, mais forte, mais leve, mais livre. O desapego não é frieza, é sabedoria. É confiar que se algo ou alguém precisa partir, é porque cumpriu seu ciclo. E manter a força seria prisão. Soltar é abrir espaço. Espaço para o novo. Espaço para o que faz sentido agora. Soltar também é um ato de amor. Amor por si mesmo, por sua paz, pelo seu caminho. E mais do que tudo, soltar é um ato de confiança. Confiança na vida, no tempo, no fluxo silencioso que sempre leva cada coisa ao lugar certo, mesmo que você ainda não entenda. O estoico não vive tentando manter tudo. Ele vive com leveza. Ele se relaciona, ama, trabalha, constrói, mas não se agarra, porque ele sabe, nada que é realmente seu precisa ser forçado. E agora que você se lembrou do que já conseguiu soltar,
e sentiu o alívio que isso trouxe. Vamos cruzar juntos a última ponte desta jornada, a aceitação, porque soltar é confiar, mas aceitar é transcender. 9. A arte de aceitar. Aceitar o que acontece é o primeiro passo para a tranquilidade. Marco Aurélio. Aceitar. Palavra simples, ação profunda e talvez uma das mais difíceis de se praticar, porque fomos ensinados a lutar, a resistir, a não desistir nunca. Mas aceitar não é desistir. Aceitar é parar de se machucar tentando controlar o incontrolável. Aceitar não é se render à fraqueza, é se abrir à realidade, é olhar para o que é, mesmo que doa, e respirar com coragem diante disso. O estoico não busca que a vida se encaixe nos seus desejos. Ele busca que seus desejos se encaixem na vida, porque ele sabe, a realidade sempre vence, e quanto mais cedo ele a acolhe, mais cedo encontra a paz. Às vezes passamos meses ou até anos lutando contra algo que já terminou. Uma fase, um amor, um sonho que não floresceu, um corpo que mudou, um caminho que se fechou. A mente grita, isso não podia ter acontecido. Mas o coração, lá no fundo, sabe, já aconteceu. E a única coisa que resta agora é decidir como viver com isso. Visualize um momento da sua vida em que você resistiu. Você não queria aceitar o fim, não queria aceitar a mudança, não queria aceitar o tempo que passou. E quanto mais resistia, mais sofria, até que um dia, algo dentro de você se calou, não por cansaço, mas por clareza. Você parou de lutar e pela primeira vez em muito tempo, respirou. Aceitação não traz respostas imediatas, mas traz espaço. Espaço para reconstruir, espaço para perdoar, espaço para florescer outra vez. E sabe o que é mais bonito? Quando você aceita, você para de forçar a vida a ser algo que ela não é e começa a cooperar com o que ela já está te oferecendo. Às vezes, aceitar é chorar em silêncio, é não entender tudo, mas confiar. É dizer, isso não era o que eu esperava, mas talvez seja exatamente o que eu preciso agora. Porque aceitar é confiar que a vida tem uma lógica mais ampla, uma sabedoria maior, e que tudo o que chega e tudo o que vai tem o seu papel, mesmo que você ainda não consiga ver. Quando você aceita, você se reconcilia com o momento presente. Você tira os olhos do como deveria ser e descobre a paz de viver o que é. O estoico aprende que viver é caminhar com aquilo que é dado, sem se arrastar e sem se apegar ao que não voltou. Aceitar é se libertar, é transformar a dor em maturidade, é transformar o fim em início, é permitir que a vida siga seu curso, sem que você precise nadar contra ela o tempo todo, porque o que não é aceito vira resistência, e o que é acolhido vira sabedoria. Agora que você se permitiu acolher essa verdade, agora que você parou, mesmo que por um instante, de lutar contra o que é, vamos juntos para o momento mais profundo desta jornada, a travessia final, onde não há mais pensamentos a resolver, nem dores a resistir, apenas entrega, porque dormir também é um ato de sabedoria e talvez seja o mais silencioso de todos. 10. Dormir também é sabedoria. Nada se perde com o repouso, tudo se renova. Sêneca. Chegamos ao último passo desta jornada, mas este passo não exige esforço, pelo contrário, ele exige rendição, entrega, descanso. A sabedoria não está apenas nas grandes decisões, ela está sobretudo nos pequenos gestos que têm profundidade, e dormir é um deles. Dormir é um ato de confiança, é reconhecer que há um tempo para agir e há um tempo para soltar, é compreender que nem tudo depende da sua vigília, que o mundo não precisa de você desperto o tempo todo,
e que seu corpo merece repouso. A mente, tão habituada a controlar, pode agora descansar. Ela já te serviu bem hoje, mas agora ela pode silenciar. Ela pode voltar ao seu estado natural de paz, onde nada precisa ser resolvido. O estoicismo não é uma armadura, é uma filosofia de suavidade firme. E mesmo na hora de dormir, ele sussurra: você já fez o que era possível hoje, e agora você pode descansar em paz com isso. Visualize agora, com toda a sua atenção. Você está deitado, num lugar onde tudo está calmo. Não há urgência, não há barulho, só você, respirando com suavidade. Sinta os lençóis envolvendo seu corpo. Sinta a temperatura agradável da noite. Sinta seus músculos relaxando um por um. A testa, o maxilar, os ombros, tudo se solta. Lá fora, o mundo segue. Mas aqui, o tempo parou. Só existe o agora. E o agora é seguro. Dormir não é perder tempo. É ganhar consciência. É oferecer ao corpo a chance de se regenerar. É permitir que a mente se reorganize, sem pressão. É dar espaço para que a alma processe tudo o que o dia trouxe. Você não precisa entender tudo esta noite. Você não precisa perdoar tudo esta noite. Você não precisa decidir nada esta noite. Você só precisa dormir. E ao dormir, você recomeça. Porque o sono é um portal, um lugar sagrado onde tudo se renova, onde a sabedoria silenciosa do universo te embala, sem exigir, sem julgar, sem pesar. Imagine-se flutuando, leve, sem pressa, como se a gravidade tivesse sido suspensa, como se você estivesse sendo acolhido por algo maior. Esse é o poder do repouso. Esse é o milagre de cada noite. Ela te permite soltar para renascer. Talvez o amanhã traga perguntas, talvez traga desafios, mas nada disso está aqui agora. Agora, só existe este momento. E este momento é seu, sagrado, intocável. Solte tudo, solte até mesmo o desejo de controlar o próprio sono. Ele virá, naturalmente, como a brisa que entra por uma janela entreaberta. Dormir é um gesto de amor por si mesmo. É uma forma de dizer: eu confio, eu aceito, eu me entrego. E assim, em silêncio, sem alarde, você se dissolve na paz do momento presente. Boa noite, alma estoica. Boa noite, guardião de si. Boa noite, viajante silencioso da lucidez. 11. Você não precisa de respostas agora. Não é a resposta que ilumina, mas a pergunta. Eugênio Ionesco. A mente busca respostas como quem busca ar. Ela quer entender, quer explicar, quer prever. Por que isso aconteceu? O que devo fazer? E se eu errar amanhã? Será que tomei a decisão certa? Será que deveria voltar atrás? Mas a verdade mais profunda é que a vida não se desenha com certezas. Ela se revela na presença, no silêncio entre uma pergunta e outra, na confiança que nasce quando você para de forçar respostas e começa a apenas estar. À noite, especialmente, a mente ativa seu radar de controle. Ela quer mapear o amanhã, resolver o que ficou em aberto, prever o que pode acontecer. Mas escute com carinho. Você não precisa de todas as respostas agora. Talvez o que sua alma precise é de descanso, é de espaço, é de silêncio, porque a lucidez não nasce da pressa, ela floresce da quietude. Lembre-se de uma fase da sua vida em que você tentava entender algo a todo custo, uma relação que não fazia sentido, uma escolha que te confundia, um sentimento que insistia em voltar. Você pensava, repensava, questionava, e quanto mais pensava, menos paz você tinha. Até que um dia você cansou, soltou, decidiu não forçar mais, e com o tempo, a resposta veio, de forma simples, clara, natural. As respostas verdadeiras não gritam, elas sussurram, e só são ouvidas por quem está disposto a escutar sem pressa. Você não precisa entender tudo antes de dormir. Aliás,
É justamente ao dormir que muitas curas se iniciam, porque o sono é o momento em que o ego solta o controle e o inconsciente faz seu trabalho silencioso. Deixe que o tempo cuide do que sua mente ainda tenta dominar. Deixe que o silêncio decante as perguntas. Elas não vão desaparecer, mas talvez amanhã elas já não doam tanto. Às vezes, dormir é mais sábio do que pensar. E se você se permitir soltar, a resposta chegará quando for o momento. E agora que sua mente está mais leve, agora que você entendeu que não precisa saber tudo, vamos falar de algo que também exige tempo, silêncio e gentileza. A cura interior. 12. A cura não acontece no barulho. Aquilo que cura a alma é o silêncio e o tempo. Sêneca. Você não precisa se apressar para sarar, nem esconder a dor com palavras bonitas, nem sorrir para disfarçar o que machuca. A cura não tem pressa, e ela não acontece sob luzes fortes. Ela não grita, ela não exige, ela apenas acontece, sutilmente, devagar, no escuro. É como a raiz de uma árvore. Você não a vê crescendo, mas um dia percebe que ela sustentou tudo o que floresceu acima. Assim também é com sua alma. O que você não vê, muitas vezes, é o que mais te fortalece. A cura começa quando você para de fingir que já está bem, quando você permite sentir, quando você acolhe a dor sem julgamento. Lembre-se agora de um momento difícil, talvez uma perda, um rompimento, uma crise que parecia insuportável. Naquele instante, a dor era tudo. Você pensou que não passaria, mas passou, com o tempo, com o silêncio, com o acolhimento suave da vida que continua. E sem perceber, você foi voltando para si, mais forte, mais leve, mais consciente. A dor não é sua inimiga. Ela é uma professora que fala pouco, mas ensina muito. Ela mostra onde ainda há feridas, onde ainda há apego, onde ainda há partes suas pedindo atenção. E à noite, enquanto o mundo dorme, seu coração pode começar a curar coisas que você nem sabia que ainda carregava. O barulho distrai, mas o silêncio revela. E é nesse espaço silencioso que as cicatrizes internas começam a se formar. Não force, não corra, não cobre de si uma pressa que não serve à alma. Tudo o que precisa ser curado será, no tempo certo, no ritmo da sua consciência e com a gentileza que só o silêncio sabe oferecer. Dormir hoje pode ser mais terapêutico do que qualquer resposta, porque o descanso também é remédio, o sono também é cura. E já que estamos mergulhados nesse silêncio fértil, vamos conversar agora sobre algo que não se vê, mas que sustenta tudo o que é real: o valor do invisível. 3. O invisível é mais forte que o visível. As coisas que realmente importam não se veem com os olhos. Antoine de Saint-Exupéry. Vivemos num mundo de aparências, de imagens que brilham nas telas, de números que valem mais que sentimentos, de conquistas que precisam ser exibidas para serem reconhecidas. Mas o que realmente sustenta a vida não se fotografa, não se publica, não se mede. O amor silencioso de quem cuida, a coragem de levantar depois da queda, mesmo sem aplauso, a fé discreta de quem continua, mesmo no escuro, a generosidade de quem faz o bem, sem querer crédito, a intenção pura, a presença silenciosa, o abraço que não foi postado, mas salvou um coração. Essas são as coisas invisíveis, e são elas que fazem o mundo continuar girando com sentido. Pense agora na última vez que você fez algo bom e ninguém viu. Talvez você ajudou alguém em silêncio, ou pediu desculpas sem precisar, ou cuidou de alguém sem receber nada em troca. Talvez você chorou sozinho, sofreu calado e ninguém soube, mas mesmo assim, você seguiu, você permaneceu de pé
Você escolheu ser inteiro, mesmo sem plateia. Isso é força, isso é nobreza, isso é maturidade espiritual, porque o invisível não precisa de holofotes. Ele se sustenta por si. Ele transforma tudo ao redor, sem fazer barulho. Quando a noite chega e o dia termina, é com o invisível que você se deita. É o que você sente, o que você sabe no fundo do peito, o que ninguém viu, mas você carrega. O estoico não vive para mostrar. Ele vive para estar em paz com sua própria consciência. E isso é liberdade. E se até agora você se reconheceu nesse silêncio nobre, vamos juntos lembrar, na próxima parte, que até a vulnerabilidade é uma forma profunda de grandeza. 14. A força na sua vulnerabilidade. O bambu que se curva é mais forte que o carvalho que quebra. Provérbio japonês. Você não precisa estar forte o tempo todo, nem firme, nem perfeito, nem com todas as respostas na ponta da língua, nem com o coração blindado contra a dor. Ser vulnerável é ser real. É deixar cair a máscara de quem aguenta tudo sozinho. É abrir espaço para respirar com o peito exposto e ainda assim com dignidade. A cultura te ensinou que vulnerabilidade é fraqueza, mas o estoicismo te lembra que ela é uma força profunda, porque ser vulnerável exige coragem. A coragem de não controlar a percepção dos outros. A coragem de mostrar que por dentro também existe medo, dúvida, saudade, esperança. Lembre-se agora de um momento em que você caiu. Talvez a vida tenha desmoronado sem aviso. Um erro, uma perda, um rompimento, e tudo dentro de você parecia quebrado. Você chorou, você sentiu, você achou que não conseguiria continuar, mas, aos poucos, você respirou, e mesmo ainda machucado, você se levantou, não porque se tornou imbatível da noite para o dia, mas porque você se permitiu sentir, e isso te curou por dentro. O estoico verdadeiro não é aquele que reprime emoções, é aquele que as acolhe com sabedoria, que olha a dor nos olhos sem se entregar a ela, que reconhece sua humanidade sem perder a lucidez. A vulnerabilidade conecta, aproxima, desarma e cria pontes onde antes só havia muros. É ela que torna o silêncio mais profundo, as palavras mais sinceras, os gestos mais humanos. Você não precisa ser invencível, você precisa ser inteiro. E ser inteiro é aceitar suas partes frágeis, porque até o bambu, que se curva com o vento, é mais resistente que o carvalho rígido que quebra na tempestade. Não esconda o que sente, não se julgue por ser sensível. Isso não te faz menor, te faz mais real. Agora que você se permitiu sentir com autenticidade e reconheceu a força que existe em não esconder o que dói, vamos juntos para o passo final desta jornada. Voltar para o seu centro, porque é dentro que tudo começa e é dentro que tudo pode se reconstruir. 15. Voltar para si mesmo. Nenhuma viagem é mais importante do que aquela que leva você de volta para dentro. Marco Aurélio. Depois de tudo o que foi vivido nesta jornada, depois das palavras soltas, das culpas liberadas, das dores acolhidas, depois dos silêncios escutados, existe apenas um destino verdadeiro: voltar. Voltar para a casa que nunca esteve lá fora, mas aqui dentro, silenciosa, constante, disponível. Você não precisa mais se perder no mundo tentando provar algo. Você não precisa ser escolhido, nem ser notado, nem fazer mais do que já fez. Você já é, e tudo o que buscava, tudo o que acreditava estar fora, já morava dentro. Você só tinha esquecido. O estoico aprende a voltar para si não quando tudo está perfeito, mas quando tudo ao redor parece confuso, e mesmo assim,
ele encontra serenidade ao olhar para dentro. Imagine-se agora diante de um espelho calmo, não um espelho físico, mas um reflexo da sua essência, sem pressa, sem cobrança, sem crítica, só você, consigo mesmo, olhos nos olhos, inteiro, presente, suficiente. Voltar para si é recordar a sua verdade, é se lembrar de que a sua paz nunca dependeu do mundo, mas sim da sua escolha de ouvi-la. Voltar para si é aquietar a tempestade, é colocar os pés de volta ao chão, é respirar fundo e dizer: eu estou aqui, eu estou vivo, e isso basta. Nesta noite, você não precisa correr atrás de mais nada. Você não precisa buscar fora o que está completo dentro. Você já está em casa, no centro, no eixo, na essência. Que essa volta para dentro te lembre, sempre, que sua força mora no silêncio, sua verdade no seu olhar e sua paz na aceitação de quem você é. Agora sim, você pode soltar, você pode descansar, você pode confiar e pode deixar que a noite te acolha inteira. 16. Você não é sua performance. Não valorize a si mesmo pelo que faz, mas por quem você é quando está em silêncio. Desde cedo, nos ensinaram a ser alguém. Mas o que significa ser, num mundo que só reconhece o fazer? Vivemos cercados de metas, tarefas, expectativas, e pouco a pouco começamos a medir nosso valor por aquilo que entregamos, por aquilo que realizamos, por quantas mensagens respondemos, quantos projetos finalizamos, quantos acertos conseguimos somar. Mas o estoicismo sussurra algo mais profundo. Você não é o que você faz. Você não é seus resultados, nem suas conquistas, nem a imagem que os outros têm de você. Você é, mesmo quando não produz, mesmo quando não resolve, mesmo quando não rende. Você é no silêncio, no vazio, na respiração calma que não precisa provar nada. Sua dignidade não nasce da utilidade, ela nasce da sua essência. Lembre-se de um dia em que você simplesmente não conseguiu dar conta. Talvez você tenha dormido demais. Talvez tenha deixado e-mails sem responder. Talvez sua energia não tenha dado conta da lista de tarefas. E mesmo assim, você estava vivo, presente, humano. O mundo pode te cobrar performance, mas sua alma pede autenticidade. E sua paz começa quando você para de se reduzir ao que produz. Você não precisa se justificar por descansar. Você não precisa pedir permissão para respirar. Você é valioso, simplesmente porque existe. Esta noite, permita-se ser, sem precisar fazer. Permita-se respirar, sem precisar merecer. Permita-se descansar, sem precisar explicar. E se você já começou a se desprender dessa armadura da produtividade, no próximo momento, vamos descansar ainda mais profundamente da necessidade de ser perfeito, porque até sua imperfeição é parte da sua beleza. 17. Você não precisa ser perfeito para estar em paz. A perfeição é inimiga da serenidade. Quantas vezes, ao fim do dia, você deitou com um pensamento martelando: eu poderia ter feito melhor. Eu não devia ter dito aquilo. Eu falhei. De novo. Você repassa cada detalhe, cada reação, cada palavra que escapou no impulso, e sente o peso de não ter sido o ideal que você imaginava. Mas quem disse que você precisa ser ideal? Quem colocou esse padrão? Em que momento você começou a acreditar que só seria digno de paz se fosse impecável? A cultura te ensina a buscar perfeição, a nunca errar, a sempre entregar mais, a ser racional, sereno, forte, o tempo todo. Mas o estoicismo não exige perfeição. Ele não diz, não erre. Ele diz, erre, mas observe. Caia, mas levante com consciência. Sinta, mas não se afogue.
A verdadeira paz não nasce do controle absoluto. Ela nasce da maturidade emocional de quem aceita que está em construção, de quem acolhe sua sombra com o mesmo respeito que acolhe sua luz. Lembre-se de um erro recente, aquele que ainda incomoda quando você lembra, uma escolha impulsiva, uma reação desnecessária, algo que você gostaria de apagar da memória. Agora, pare, respire e, em vez de se punir, imagine-se estendendo a mão a esse você do passado, não para justificar, mas para acolher, como se você dissesse: está tudo bem, você fez o que pôde, com o que sabia, e agora pode aprender, pode crescer, pode descansar. Aceitação não é desculpa, é coragem, é sair do campo da culpa e entrar no campo da responsabilidade tranquila, porque quanto mais você se julga, mais pesado você se torna, mais distante da paz você fica, mais você endurece por dentro. Mas quando você se permite ser imperfeito, você volta a respirar com leveza. Você sente que não precisa mais fingir, não precisa mais impressionar, não precisa provar nada. A paz não é um prêmio para os melhores, ela é um abrigo para os que param de lutar contra si mesmos. Ela não vem depois que tudo está resolvido. Ela vem quando você decide se acolher no meio do caos. Toda noite é um recomeço, toda noite é uma permissão, toda noite é um lembrete de que a sua humanidade não é um defeito, ela é a ponte para a sua lucidez. Você é imperfeito, e isso te faz verdadeiro, te faz acessível, te faz humano, e ser humano é tudo o que você precisa ser para estar em paz. Agora que você soltou a cobrança, agora que você respirou fundo diante da sua humanidade, vamos caminhar juntos para um lugar ainda mais leve, a leveza de viver com menos, porque às vezes o peso que carregamos não é dos outros, é nosso, e soltar é sabedoria. Você chegou até aqui, e isso já é algo precioso. Silenciosamente, sem pressa, sem esforço, você reconectou com o que realmente importa. Hoje, você não fugiu do mundo, não se escondeu das emoções. Você se acolheu, você se olhou com gentileza, você respirou com consciência. Dormir é um ato de sabedoria, é confiar, é deixar a vida cuidar do que você já não precisa mais controlar, é permitir que a alma se limpe, que o corpo se regenere e que a mente encontre um espaço seguro. Talvez amanhã traga dúvidas, talvez venham desafios, mas nada disso está aqui agora. Agora é só você. Você e essa noite que te acolhe como um manto calmo. Esta noite é sua. E se essa jornada tocou seu coração, se alguma palavra te trouxe leveza, ou se você sentiu que por alguns minutos tudo ficou mais claro por dentro, então, com carinho, inscreva-se no canal. Deixe nos comentários o que mais tocou você. Compartilhe essa paz com alguém que também precisa dormir com a mente serena. E quando a vida voltar a gritar, quando tudo parecer demais, volte aqui. Este espaço sempre estará aberto para você. Você não precisa controlar nada agora. Apenas respire e permita que a noite cuide de você. Boa noite, alma estoica. Você está em casa, em paz e inteiro. Afirmações positivas, estoicas para relaxamento profundo do corpo. Com o silêncio. Meu corpo começa a soltar o que não precisa mais. Eu não preciso controlar nada agora. Eu só preciso respirar. Minha respiração é calma. Meu corpo está seguro. Minha mente está livre. Tudo o que era tensão agora se dissolve. Cada parte do meu corpo entende que pode descansar. Eu não sou meu cansaço. Eu não sou minhas preocupações. Eu sou presença viva, tranquila. Eu solto os ombros. Eu solto a mandíbula. Eu solto o peito e permito que a calma me abrace.
Nesta noite, eu não corro. Nesta noite, eu não resisto. Eu confio. A paz está dentro de mim e ela cresce a cada respiração. Nada me falta neste instante. Nada me pressiona neste momento. Dormir é sabedoria. Descansar é parte do caminho. Eu aceito meu cansaço. Eu acolho minha vulnerabilidade. Eu abraço minha humanidade com gentileza. Eu permito que meu corpo se renove no silêncio. Eu permito que minha alma encontre repouso. Eu permito que a noite cuide de mim. Eu sou luz em silêncio. Eu sou força em repouso. Eu sou calma profunda. E agora eu durmo em paz.